Apoio Cultural Ótica Guarujá. Tradição, requinte e o melhor atendimento. Rua Santo Amaro, 132. Os mais lindos modelos de óculos você encontra na Ótica Guarujá. Livraria Edebooks, onde você encontra os livros sobre a história de Guarujá. Livraria Edebooks, no Face e no Insta. Galaxy Tour, credenciada pela MSC, Costa Cruzeiros, R11. Consolidadora da Royal Caribbean, traz agora para você a grande novidade em cruzeiros, Curaçu. Valores e roteiros imperdíveis. Consulte-nos. Revista Aqui Guarujá, distribuída gratuitamente em vários pontos da cidade. Revista Aqui Guarujá. Estúdio A, podcast e produção audiovisual. Tire a sua ideia do papel. WhatsApp 13 98110 2874. Estúdio A, faça o seu podcast decolar. Simétrica Contabilidade, serviços contábeis e imposto de renda. Rua Mário Ribeiro, 833, primeiro andar, no centro. WhatsApp 981-242-246. Simétrica Contabilidade. Contando Histórias, com Henrique Dias. Muito boa noite, Guarujá. Começando o nosso podcast número 30, hoje, 22 de maio de 2026. Estamos ao vivo aqui com uma grande personalidade do esporte da cidade de Guarujá e da ilha de Santo Amaro. Vamos começar daqui a pouquinho. Antes, vou dar alguns recados. Não se esqueçam de compartilhar, curtir e comentar aqui em nosso programa hoje, pois teremos um sorteio ao final, no último bloco, de um caldo verde, oferecimento da Lili Caldos. Jailson, por favor, coloca na tela a propaganda dos caldos da Lili. Vocês podem experimentar, eu fiz isso durante essa semana, uma cortesia da Lili para o programa e para os nossos amigos. Ela que sempre está acompanhando os nossos programas, fez essa gentileza. Então, aproveitem hoje, friozinho, né? Tem 4 variedades de caldos aí, como vocês podem ver na propaganda. E a gente vai repetir isso todos os blocos. Quem comentar, deixe o bairro que de onde você está falando, tá bom? Só vai participar do sorteio quem deixar o bairro. É isso, Jailson? Perfeito, Henrique. Muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Henrique, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Comentou, coloca o bairro lá, falou, eu tô vendo aqui o Contando Histórias da Pitangueiras, eu tô vendo aqui do Tombo, né? Colocou o bairro lá, já tá concorrendo. Se quiser, só coloca o bairro. Comentou com o bairro, já tá concorrendo. E se quiser mandar algum comentário, alguma pergunta para mim ou para o nosso entrevistado, fiquem à vontade. Lembrando que o Contando Histórias sempre está trazendo esse patrocínio do CEDOM, do nosso museu. Seja um patrono, é muito fácil. Você está ajudando o resgate da história do Guarujá. Nós estamos formalizando o primeiro museu da história de Guarujá e devemos voltar em breve com esse projeto. Estamos a poucos dias, eu diria, desse projeto ser pela segunda vez efetivado aqui em nossa cidade. A primeira vez durou 1 ano, vamos ver se agora ele fica aberto para sempre. Depois eu dou as outras mensagens, as outras divulgações que nós precisamos fazer. Vamos direto aqui, porque a conversa aqui, a gente já estava batendo um papo com o meu entrevistado e praticamente já rolou bastante do programa aqui. Neno, muito obrigado pela participação em nosso programa Contando Histórias. Seja bem-vindo. Boa noite, Henrique. Boa noite. Eu fico grato pelo convite. É um prazer imenso estar aqui na sua presença, na presença do Adailton. E contando um pouco da minha história, um pouco da história do Guarujá, um pouco da história da minha carreira como surfista e como um cidadão guarujaense também. É isso aí, Neno Matos,
praticamente nascido nas areias da Praia do Tombo, só não nasceu porque deu tempo de chegar na Santa Casa, é isso, Neno? Sim, realmente eu nasci em Santos, na Santa Casa de Santos, e depois eu vim para o Guarujá direto, né? Eu morava numa comunidade caiçara, em frente à Praia do Tombo ali. Na areia, né? Pé na areia, né? Eu tinha o pé na areia, exatamente. né? Eu almoçava de frente pro mar. É isso aí. Entendeu? Graças a Deus, né? Agradeço a Deus por eu ter deixado eu ter essa infância. Eu sei que foi uma infância pobre, mas ali também eu adquiri muita humildade, muito caráter, muito respeito ao próximo. E meus pais conseguiram conduzir a gente da melhor maneira possível. Então, a gente sempre usa esse primeiro bloco para falar da família, né, do nosso entrevistado. Conta pra gente os seus pais, de onde eles vieram, onde eles se estabeleceram, a profissão do seu pai, da sua mãe. Conta um pouquinho pra gente aí dos seus irmãos, quantos são. Eu vou relatar um pouco o que minha mãe falava, né? Sim. Que meu pai era muito paquerador, né? Então ele conquistou ela, segundo o que ela enfatizava pra gente. E conviveram, né? Conviveram há muito tempo uma história de amor, né? Geraram aí uns 9 filhos, né? E a história deles é muito bonita, porque eles vieram de uma situação pobre, né? E conseguiram conduzir a família e criando os filhos que somos nós, né? E a gente praticamente morava ali na Praia do Tombo, né? Meu pai, ele era salva-vida, foi primeiro salva-vida, depois ele foi pintor, depois... E o nome do seu pai, Meu né? pai chamava-se Orlando Eliseu de Matos, é o famoso Orlandinho da Praia do Tombo, do Guaiúba, conhecido muito como Bororó. Chamava muito um apelido carinhoso dele, chamava Bororó, né? Que ele era um cara que ele era muito querido por todos, porque principalmente na Praia do Guaiúba, que os ambulantes lá, os carrinhos de praias, todos perguntavam para ele a meteorologia: "Seu Orlando, vai chover hoje, como está o tempo? Dá para a gente correr antes? Dá para a gente ficar aqui?" Ele falava: "Não, ó, dá para trabalhar até meio-dia." Por meio-dia, né, e o pessoal começou a acreditar nele mais do que na meteorologia do tempo, né? Ele acertava. E ele acertava. Não, ele acertava. Que é o salva-vida das antigas, Sim, né? é o salva-vida das antigas. Qual que eram os apetrechos dele? Um pé de pato e o quê? Era um pé de pato e aquela boia de borracha, né? Estamos ao vivo novamente? Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Tivemos um problema técnico, já estamos ao vivo aqui. O Neno Matos, nosso entrevistado de hoje, estava falando que o pai dele jogava muito bem futebol, jogava na Ponte Preta e no Operário, são 2 times famosos aqui do Guarujá da Várzea, nos anos 50 e 60 só tinha craque mesmo de bola, né, Neno? Sim, e o teu pai era um deles. E Meu aí pai... o pessoal até pagava um bicho pra ele. Sim, ele era o único que recebia bicho pra poder jogar. E tinha vezes que ele não queria ir. Davam perdido. Ele dava um perdido, aí procuravam ele, levavam ele. Ele falava que ia até em caminhão. Na época era caminhão que levava, né? Sim, um caminhão e jogava fora, jogava para outros lugares da pro Itapema, cidade. Né? Isso, ia pro Itapema, às vezes ia para outros lugares também, entendeu? Ele jogava muito. E ele era muito quisto, né? E da família, algum filho seguiu, assim? Cara, eu tentei. Eu joguei futebol um tempinho. Joguei no Esporte Clube Las Palmas. Eu jogava de ponta direita, porque eu corro bastante, né? Sou rápido. Então eu jogava bastante na ponta direita. Jogava às vezes de centroavante, mas muito pouco. Mas aí meu pai mesmo falava pra mim, filho, futebol não dá futuro, que eles vão te quebrar, vão te quebrar todo e você não vai chegar onde você quer. Essa é a que é do tempo do Capotão ainda, sim, né? naquela época que... Você chegou a jogar com o Capotão?
Não. Aquela bola? Ah, de capotão? Já, cheguei. Foi só dessa época que cheguei. Passava sim. sebo, né? Passava sebo nela pra ficar isso. Na chuteira também, a chuteira sim. ressecada, dura. A chuteira né? deixava dentro do balde, né? Exatamente. Com sebo pra poder ficar macia. Hoje parece uma pele aquilo, né? Sim, hoje a tecnologia tá super avançada, né? Aí da família ninguém foi pra bola, então? Não, ninguém foi pra bola. Mais surf mesmo? O único que jogou bola fui eu, e eu fui o primeiro que foi pro surf, né? E depois eu levei o meu irmão, o Paulo, e depois foi o Amaro. Qual que é o mais novo do Amaro e do Paulo? Quem é o mais novo? O Paulo é o mais novo é o Amaro, que é o caçula. O Amaro é o caçula da família. Aí o Paulo, né? Depois vem eu, que eu sou o primeiro filho homem do meu pai e da minha mãe. Porque eu tenho 4 irmãs, né? Por parte de mãe. Certo. E são mais velhas que você? São mais velhos que eu. Tá. Nós temos alguma foto já do que a gente tá falando, Jailson? Acho que a última foto que o Neno mandou é da família. Tem aqui, Henrique. Aí põe na tela, por favor, aí o Neno apresenta a família e depois a gente já vai contar a história de como ele começou no surf ali, no tombo, onde que ele foi aprender a shapear e etc, né? Sim. Na hora que tiver, você avisa a gente aí, por favor. E você, o seu pai se aposentou como salva-vida ou ele teve outra atividade depois disso? Não, meu pai depois de salva-vida, né, ele foi ser pescador. Ele ficou muitos anos pescando. Ele era o único pescador que saía em pé na canoa, remando em pé. Não tinha ninguém que fazia esse feito. Saía onde ele... Aquelas canoas ali do Astúrias? Não, ou ele do tinha Guaiúba. lá no Guaiúba? Ele sempre foi do Guaiúba. Ele conta pra gente que ele... Quando ele ia pra praia do Guaiúba, tinha aqueles caminhozinhos que vai ser aqueles caminhos de formiga, como formiga faz, aquelas... Sim, sim. Formiga cortadeira. Já tinha só um caminhozinho que chegava na praia. Que contornava aquela rua, hoje é a Avenida Simonian, né? Sim, isso. Ia virando à esquerda ali no morro, que é divisa com o Forte. Exatamente. Aí chegava lá na praia do Guaiúba. Passava lá perto da casa do Marquinho e do Joaquim. Sim. Que eles tinham uns japoneses lá no final também, uma família de japoneses. Tinha. Você chegou a conhecer? Tinha, conhecia a família japonesa. No lado esquerdo, né? Lá bem do lado esquerdo, perto do morro. É isso aí. Tá na tela, Henrique. Olha, a família Matos aí. Apresenta pra gente aí, por favor. Vamos lá. O primeiro ali, né, da esquerda pra direita ali, é o Amaro, que é o caçula, né? O segundo ali é o Paulo. O terceiro é meu pai, né? E o quarto ali sou eu. Naquela época de bigode, né? O pessoal gostava de ter bigode e tal. Quantos anos você tinha mais ou menos aí? Não me recordo aí não, viu? Não me recordo, não. E o pai do Neno com a camisa do Curvão. E meu pai com a camiseta da Curvão ali, que foi a primeira loja, né? Feita na Enseada ali de surf, a Surf Shop. A famosíssima Curvão, né? Muito famosa, muito benquista, né? Pela galera e tal. Dom Pedro novinha, né, Neno? Sim, ali na rua Dom Pedro ali, a gente fez o surf crescer naquela parte ali. E o meu pai era uma pessoa que a gente levava, né, como se fosse um patuá nosso, né? A gente levava ele para viajar com a gente e ele curtia muito, né? A gente queria fazer ele viver. Ele acompanhava vocês? Ele acompanhava, então, né? A gente queria que ele vivesse esse lifestyle, né? Junto com a gente, de poder participar. E ele sempre foi um molecão, né? Sempre foi um cara sorridente, todo mundo gostava muito dele. Uma pessoa muito alegre, tirador de sarro. Entendeu? Então essa é a nossa família. Família que a gente galgou muito cedo. Ele era nascido aqui no Guarujá, teu pai? Meu pai foi nascido no Guarujá. Então Original tua do família Guarujá. já é centenária, né? Sim, minha família é muito centenária. A gente escutava as histórias que minha mãe contava de mula sem cabeça, boitatá, aquelas coisas todas, sabe? E o tombo eram perto longe, né? Vocês estavam perto, mas naquela época era também, como você falou, eram trilhas às vezes. Passava só carroça, cavalo, não tinha muito carro. Né? Eu não cheguei. Antes de você nascer. Eu não cheguei a pegar essa época. Minha mãe contava antes essas de você histórias. nascer. Minha mãe contava essas histórias. Quando comecei a morar na Pretoma, que eu cresci ali, já tinha assim um asfalto, uma rua de terra. Que era, depois o primeiro hotel, o Strand Hotel, foi o primeiro prédio que foi feito ali, foi o Strand Hotel. E tinha ali a dona Steph também, que era a reitora do CRPI.
E o resto era tudo aquela vegetação. Então, bambu, essa rua que você está falando era a estrada, né? Migues Rodrigues. Não era Migues Rodrigues, ainda não. É a rua da praia. Migues Rodrigues é da de cima. frente ali. Tá. A de baixo ali, eu não me recordo. Onde foi feito o hotel, né? Sim, onde foi feito o hotel, que hoje passa, né? Eles tiraram toda aquela comunidade caiçara dali e ampliaram. Deixaram a rua reta. Isso, tal. Ampliaram ali a hora da praia. E essa comunidade que você falou, dos caiçaras, era entre a rua e a areia. Sim. E tinha uma restinga ali, né? Tinha restinga ali, um junduzinho ali, tinha uns cactos, o pessoal aquela cerquinha de bambu, de pauzinho fino. Sim, né? fazia uns cercas de cactos, entendeu? Tinha umas pedras ali, às vezes tinha um mini estacionamento ali. Tinha o quiosque, que hoje é do Marcão, que é da minha prima, da Norma. Ali antigamente já foi uma fábrica de Só um minutinho. Tal. Norma Araújo, um beijão pra você. Foi minha professora lá na faculdade de História. Muito bacana, muita gente boa. Então ali antigamente era foi uma fábrica de vender biquíni, tinha um quiosquezinho pequeno ali, muito pequenininho e tal. E aí foi surgindo, né, a infraestrutura, né? Começou a entrar o capitalismo, aí tiraram os caiçaras dali, né? Que aí foi quando veio o calçadão, né? A urbanização da praia, né? Veio a urbanização da praia. Aí veio o calçadão, veio aquela infraestrutura toda, né? E aí ficou, né? Aí ficou aquela parte só ali onde que existe hoje, até hoje existe ali a família do Zé ali, que e mais à frente, encostado ao morro. Indo pro lado esquerdo. Indo pro lado esquerdo, né? Indo pro canto do morro ali, do lado esquerdo ali, onde que tem a plataforma de vidro lá, o mirante de vidro lá, naquele canto ali, que morava a família todinha do Morro da Caixa d'Água lá. Morava a família do seu Andrelino ali, que eram os pescadores antigos da Praia das Astúrias. O seu Andrelino, para quem não sabe, era um dos homens mais importantes do folclore caiçara, do fandango, né? Fazia reizado também. Sim. E ele fez parte de toda essa cultura aí nos anos 40, 50, 60. Acho que ele faleceu, salvo engano, em 78. E foi uma grande perda para a cultura caiçara, né? Sim, e era muito respeitado lá na tua comunidade, né? Sim, ele era muito respeitado. Ele era o mentor, né? Ele era o mentor da família caiçara. Ele fazia aquelas danças, aquelas músicas que passava nas casas cantando, né? Do reizado e dos reis, né? Dos reis. Eu vivenciava isso e a gente ficava esperando. Minha mãe falava assim, daqui a pouco vai passar os reis. Aí a gente ficava com alguma coisa para dar para eles, entendeu? Aí beijava a bandeira e tal. Aí eu participava muito dali do folclore deles ali, pau de sebo, a dança dos caiçara ali, entendeu? Muito bacana. O tal do fandango. É o tal do fandango. É uma pena que foi perdido. Isso tudo acompanhado com uma tainha, né? Sim, tinha tainha, tinha todas as comidas da época, ali se agregava todas as famílias caiçaras ali, entendeu? Conta pra gente, aproveitando esse papo de tainha aí, que o Jailson ele é chefe de cozinha. Ele não conta pra ninguém, não. Mas eu tô inventando agora. Qual que é a receita caiçara lá da folha de bananeira? Você sabe fazer esse peixe? Então, o que acontece? Essa tainha, ela é feita, a gente limpa ela, abre todinha, a própria ova dela, você mistura, você abre a ova, né, e mistura com vários ingredientes que você queira fazer hoje em dia. E você, coentro, cominho, tudo que você achar de gostoso, você coloca dentro, faz um tipo de uma cebola. farofa, coloca dentro da tainha, aí você costura a barriga dela, tá? Aí você enrola ela todinha na folha de bananeira. Isso se você quiser fazer num carvão, né? Sim. Numa grelha e tal. É que aí protege a pele dela, sim, né? Protege a pele. Isso. Ou se você quiser fazer numa assadeira, você também pode fazer. Dá. Alguns nem tira a própria escama, que a própria escama faz a parte da folha da bananeira, no caso. Protege ainda bem mais, entendeu? Então essa é a fórmula da tainha do caiçara. Caiçara antigo, né? Isso é o caiçara antigo. Tem o pirão, né? O pirão de banana, entendeu? Então, quer dizer... Você viveu tudo isso aí, reizado, esse tipo de comida mais artesanal. Eu era criança, né? Eu era criancinha, né? Eu era criança. Tinha o quê? 6 anos, 7 anos de idade.
Entendeu? Eu vivenciava isso porque não tinha, né? Porque naquela época você não tinha outro lazer. A gente brincava de quê? Que hoje ninguém brinca mais. Pega-pega, manamula, queimada, entendeu? A gente Mas subia muito no morro também, Sim, né? A gente para pegar fruta, né? Pegar jaca. Jambolão, jaca. Jambolão. Você tinha muito jambolão ali eu por também perto, comia né? muito jambolão. Comia muito jambolão. E aí eu, graças a Deus, eu tive uma infância pobre, mas tive uma infância rica. Porque hoje a gente não consegue brincar nas ruas até tal horário, né? Entendeu? A gente não consegue fazer muitas coisas, entendeu? Porque a gente está num ciclo de segurança, você fica preocupado, você vê qualquer pessoa, você se abala, entendeu? Naquela época não tinha nada disso. Naquela época você ia pra rua, brincava até 2 da manhã, 10 da noite, entendeu? Ficava em casa tudo sujo. E escola, Neno? Conta pra gente aí, onde foi sua primeira escola, seu primeiro professor ou professora, você lembra? Então, eu não lembro do meu primeiro professor. Eu estudei na Praia do Tombo, onde que é o 21º Batalhão hoje. Naquela escolinha de madeira. Na escola de madeira, entendeu? Eu me lembro só da parte da pessoa que cuidava lá, né? Que era a minha tia Wanda, que fazia parte da cozinha, fazia uma comida maravilhosa, né? Que naquela época a gente... Merendeira, né? Era merendeira. Então a gente não tinha uma sustância bem em casa, né? De uma comida farta. Dava um reforço legal então, lá a gente tinha um reforço, a gente ia pra escola para ter mais esse reforço, né, meu? Então a gente... Aí, lá você fez o primário. Eu fiz o primário. E ginásio. Aí depois do ginásio eu fui pro Raquel de Castro. Fiz o Raquel de Castro, fiz até o 3º ano, aí o 4º ano, como eu viajava muito, competia e tal, aí eu migrei aqui para... Aí já começa a entrar a era do surf na tua vida. Aí eu comecei aí terminei aqui nesse colégio aqui em Vicente de Carvalho, não me recordo o nome agora, e aí fui para a parte surfística, fiquei surfando, competindo e tal, e com 40 anos eu fiz faculdade de Educação Física. Ah, você voltou para... Aí eu voltei para ter o meu curso superior. Aí eu fiz você fez supletivo, então? Não fiz supletivo. Quando você... Eu não fiz... Na época, não tinha supletivo, né? Na época você ia lá, você fazia matrícula... Era Não, você falou que concluiu aqui no Itapema? Eu concluí aqui no Itapema. Domingos de Moraes? Domingos de Moraes, exatamente. Eu concluí no Domingos de Moraes. E aí fui competir e tal. Aí quando eu tive mais tranquilidade, que eu não viajava muito, aí eu fui fazer Educação Física. Deixa eu só agora dar uma consultada com o Jailson, que quando eu falo Itapema, eu lembro do Jailson. Jailson, temos comentários já? O pessoal se perdeu aí? Como é que tá o negócio? Tem sim, Henrique, tem comentários aqui. Então, vê YouTube e Face, por favor. Vamos lá. No YouTube, Marcos Félix. Grande Marcos, boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite, Jailson. E boa noite, Neno. Muitas histórias boas. Opa, isso aí. Marcos Félix comentou também. Sou cliente da Lili Caldo e sensacional. Olha aí, gente. Mais um dizendo que o negócio é bom, hein? Participem, comentem. E deixem o bairro, que vocês no final do programa o Neno vai sortear um nome aqui. José Carlos Todescato Taveira. Aqui ele falou até antes de a gente iniciar a live, né? Guarujá não pode ter o mesmo destino do Rio de Janeiro. A segurança do Guarujá precisa ser prioridade. José Carlos, a gente pensa assim, igual você, acho que o Neno, o Jailson também, só que depende muito de coisas federais, né? A legislação tem que trabalhar a favor dos estados e dos municípios, porque não adianta prender e a lei mandar soltar, né? Raquel Mendes, bora falar do nosso Guarujá. É isso aí, Raquel. Nós estamos nisso. Obrigado por estar acompanhando o programa. Yara Denise Gomes Isidro. Parabéns pelo trabalho. Isidório, exatamente. Eu preciso fazer meu óculos, hein? A Yarinha estudou com a gente também. Beijão, Yara. Parabéns pelo trabalho, Henrique. Obrigado. Viviane Campos, boa noite, Henrique. Oi, Vivi, tudo bem? Boa noite. Carlos José da Silveira, dando uma boa noite pro Henrique. Opa! Pra mim e pro Neno também. O Carlos me fez lembrar da caneca da Isa. Pessoal, a caneca da Isa tá no... É só entrar, @caneca da Isa
underline no Instagram. Olha que lindo. E agora ela tá com uma coleção novinha aí pra Copa do Mundo. Entra no Instagram da Caneca da Isa e verifica os produtos dela lá. Ó. A cortesia dela fez essa caneca pro programa. Arline Leutz Pereira, boa noite a todos do Dona podcast Arline, hoje. professora, boa noite. Carlos José da Silveira, na época, comunidade, família e Casa Nova também que foram transferências. Eu não entendi o que ele colocou aqui. Na época, comunidade, família e Casa Nova também foram transferências para Vila Funchal. É isso aí, né? É Alguém isso dali aí. Não, mudou para Funchal? essa é da família Caiçara, da família dos Casanovas. Casa Nova, Que eu exatamente. estimo muito, são muito bacanas, gosto muito deles. A gente vivenciou muito junto as nossas infâncias, né? Ali na Praia do Tombo. E realmente era citando ali, porque quando eles tiraram a gente de lá, eles cederam alguns terrenos na Vila Funchal. Na Funchal, lá Exatamente. Alguns escolheram optaram por pegar a grana e ficar por ali mesmo, foi o caso da minha família. E alguns optaram para morar na Vila Funchal. Funchal. Na Vila Funchal. Um abração aí para a família Casanova. Casanova. Inclusive, faz um mês, a Paula Casanova mandou uma mensagem para o Sedom. Ela está pedindo para que a gente divulgue. Se alguém tem uma revista 4 rodas dos anos da década de 1970, eles fizeram uma matéria no Guarujá e fotografaram várias paisagens na Praia do Tombo, inclusive com o pessoal fazendo parte das fotografias, os moradores, inclusive a família dela está nas fotografias. Ela gostaria muito de saber se alguém tem essa edição. Eu devo ter, Henrique. Para a gente fazer a divulgação desse material na internet. Eu devo ter, Henrique. É mesmo? Eu tenho uma coleção de 4 rodas, cara. Década de 70. Década de 70. Cara, umas 4 caixas. Olha aí, Década Paula. de 70, se eu vou você estiver procurar. acompanhando... Vou procurar, porque eu devo ter, cara. Legal. Bacana. Você nem imaginava isso. Eu nem imaginava, porque as revistas estão guardadas há muito tempo. E aí agora, você falando isso, me acende eu procurar se tem imagens do Guarujá antigo. Tem. Nessa revista tem. Inclusive tem até uma cena que ela contou que tá o pessoal em volta de uma fogueira, parece, fazendo um luau lá na Praia do Tombo. Vou procurar. Amanhã eu já estou procurando. Bacana. Tem mais alguém? Tem sim, Henrique. Vamos lá. Carlos José da Silveira já deixou aqui que o bairro dele para poder concorrer ao caldo da Lilica. Arline Leutz Pereira, como todos os outros podcasts, esse também é muito interessante. Valeu, dona Aline, obrigado. Viviane Campos faz uma pergunta pro Neno. Neno, você ainda surfa? Sim, ainda surfo. Surfo com o maior prazer da minha vida. Não fala tudo. Não, Surfa, corre, anda de bicicleta. Corro, eu sou um triatleta, pula de paraquedas. Corro, nado, pedalo, surfo, faço jiu-jitsu, faço um bocado de coisa graças ao meu bom Deus. Eu agradeço ele a todo dia pela minha vitalidade, saúde e disposição. E vou continuar fazendo. É isso aí. O cara criado com como é que é? Tainha, né? Na brasa. Você sabe, foi legal você citar isso aí, Rique, porque eu sou educador físico. Sim. E na minha infância pobre, eu me alimentava como rico. Porque hoje todo mundo quer comer batata doce, todo mundo quer comer polenta, todo mundo quer comer mandioca, todo mundo quer comer peixe. Entendeu? Quer dizer, eu era rico nessa época, eu só comia isso. Comida igual entendeu? Que todo mundo almeja hoje, você já comia. Exatamente. Lá. Então eu acredito que essa minha vitalidade, essa minha disposição vem da minha alimentação lá embaixo, lá no começo. Que eu achei que eu era pobre, não, mas eu estava me alimentando tenho como certeza, cara. Exatamente. Tenho certeza. Isso aí formatou toda... E fora o estilo de vida, né? Formatou a dinâmica, como o teu corpo vai produzindo essa química. Né? Que nós somos hormônios, uma indústria né? química. Exatamente. Né? O nosso corpo é feito de hormônios. Você ensinou teu corpo a fazer o processamento dos alimentos, aproveitar o que é bom e... Com certeza, com certeza. Vamos lá, Jesus, temos mais alguém? Temos mais. Carlos José da Silveira. Cheguei a conhecer o pai do Neno na casa do senhor Geraldo, pai do macaco. Não sei se tem parentesco com a família do Neno. Tem o seu Geraldo? Sim, o seu Geraldo. O Geraldo era... O filho dele é meu primo, né? Ele era da família ali.
O Geraldo era filho do... irmão do... não, me fugiu agora. Mas era família. Quem mais, Jailson? YouTube? Lili Caldos, Viviane Campos falando que Lili Caldos é o melhor caldo do Guarujá. Aí Vivi, já sabe, né? R. Santos. Boa noite, rapaziada. Vocês caiçaras foram indenizados ou remanejados com essa desapropriação? É contigo, né? Sim, fomos. É que eu acabei de citar, né? Um tempo atrás, aí falando da família Casanova, a gente foi. Alguns que preferiram o terreno doado lá na Funchal, né? E outros preferiram em verba, em dinheiro. A minha família foi um que preferiu em dinheiro, minha mãe. E a gente alugou uma casa aí na Praia do Tombo mesmo, tá? E vivemos lá por muito tempo. Mas nós fomos remanejados e indenizados. Beleza. Lilian Félix tá dando um obrigado aqui pra Viviane. A Lilian Félix é da Lilica, né? Lilica Caldos? Eu não sei se é Lilica ou Lili, hein, Jailson? Aqui é Lili Caldos, não é? Lili Caldos? É Lili Caldos. Será que eu errei? Você mudou o nome da empresa. Desculpe a nossa falha. Eu vou refazer aqui o comentário. Mas você falou agora há pouco que você precisava trocar a lente dos óculos. É verdade. Raquel Mendes. Quero ver essa revista. Deve aparecer minha família. Pituia, Irineu, Tataco. Olha, a família do Tataco, a o Raquel. Neno conhece todos eles, ela colocou aqui. Sim, conheço. Família que a gente vivenciava muito ali as brincadeiras, né? E a gente passava, porque era caminho de uma casa para outra ali, a gente sempre passava ali. Estimo muito essa família deles, né? Gosto muito do Tataco, de todos eles. São muito queridos, muito respeitosos. E são de... É uma grande família aquele bairro ali, né? Aquela área, né? Sim, naquela comunidade ali só nasceu gente boa, cara. Graças a Deus. Verdade, eu conheci vários e todos eles pessoas muito bacanas mesmo. Estudei com vários também. Sim, era uma comunidade que não tinha confusão, não tinha nada. Todo mundo era muito assim, um junto com o outro. Eu acho que por causa da própria... folclórico, caiçara ali, como todo mundo se encontrava, todo mundo ia para o mesmo lugar, entendeu? Então, acho que... e era perto que era longe, porque tinha um ônibus só, né? De hora em hora, não era isso? Sim, um ônibus não era fácil de ficar circulando como é hoje. A gente tinha bicicleta, né, Neno? Sim, na época. Sim, tinha bicicleta, lógico. Só que ali também tinha Guaiúba, Tombo, Astúrias, a gente concentrava mais ali. E eu era do centro, hein? Mas eu convivia bastante com a galera lá. Vamos lá, Jailson. Último comentário, Viviane Campos, falando que a alimentação é tudo. Quem come mal, a conta chega. Antes não existia tanta obesidade. Aí é com o nosso professor de educação física para fechar o bloco. Isso é legal. É legal ela ter falado isso, porque é o seguinte, eu sou professor, né? E eu dava treinamento funcional na Praia do Tombo. Eu tinha muitos alunos. Então, vários alunos perguntavam, professor, mas a alimentação é fundamental. Eu falei, sim, a alimentação é fundamental. Mas eu não posso, por exemplo, comer pizza, eu não posso comer brigadeiro, eu não posso comer... Eu falo para ela assim, você pode comer de tudo, não tudo. Entendeu? Ótimo. Então, resumindo, você pode comer 2 pedacinhos de pizza, você pode comer 3 brigadeirinhos, você não pode comer 15 brigadeiros, você não pode comer uma pizza inteira. Pode tomar uma Coca-Cola inteira. Essa frase ela é perfeita. Então, você pode comer de tudo. Não tudo. Não deve comer tudo. Não tudo. Fica a dica aí. Puta, bateu. Vamos fechar o nosso bloco com essa reflexão aí, essa mensagem, né? Muito boa, muito importante, porque eu compartilho, mas eu não tinha chegado a essa perfeição de texto. Porque pode comer de tudo, não tudo. Sim. Beleza. Exatamente. Come um pouquinho de cada coisa. Não precisa comer 5 médias no lanche da tarde. Come uma ou 1h30, tá bom já. Sim, exatamente. Jailson, então vamos chamar nosso intervalo e aí nós voltaremos com a carreira do Neno, várias fotos, aí ele vai contar pra gente os campeonatos, a galera que surfava com ele. Aguardem 2 minutinhos, a gente já volta. Contando histórias.
com Henrique Dias. Apoio Cultural Ótica Guarujá. Tradição, requinte e o melhor atendimento. Rua Santo Amaro, 132. Os mais lindos modelos de óculos você encontra na Ótica Guarujá. Livraria Edebooks, onde você encontra os livros sobre a história de Guarujá. Livraria Edebooks, no Face e no Insta. Galaxy Tour, credenciada pela MSC, Costa Cruzeiros. R11, consolidadora da Royal Caribbean, traz agora para você a grande novidade em cruzeiros. Curaçu. Valores e roteiros imperdíveis. Consulte-nos. Revista Aqui Guarujá, distribuída gratuitamente em vários pontos da cidade. Revista Aqui Guarujá. Estúdio A, podcast e produção audiovisual. Tire a sua ideia do papel. WhatsApp 13 98110 2874. Estúdio A. Faça o seu podcast decolar. Simétrica Contabilidade, serviços contábeis e imposto de renda. Rua Mário Ribeiro, 833, primeiro andar, no centro. WhatsApp 981-242-246. Simétrica Contabilidade. Contando Histórias, com Henrique Dias. Voltamos ao vivo, diretamente aqui de Vicente Carvalho, Estúdio A. Vocês viram como tá bonito aqui a nossa estrutura toda, a nossa decoração. Inclusive, olha, tenho aqui a nossa querida maquete. Jailson, dá um close nela se você conseguir, por favor. Forte do Itapema, Vera Cruz do Itapema. Gente, essa maquete pertence ao Museu do Sedom. Nós rateamos o custo dela por 15 pessoas. Falta uma pessoa só. Só uma pessoa para a gente poder colocar uma placa de metal com o nome de todos os doadores, que vai ficar aqui de forma perpétua. São R$400. Se alguém tiver condições financeiras de ajudar o Sedom, ao nosso museu, que está voltando em breve, dentro de alguns dias, por favor, entre em contato com as nossas páginas. É bem fácil, é só colocar Sedom Guarujá em qualquer mídia que você vai encontrar. São R$400, a gente pode ser 100 por mês, 2 de 200, a forma como a pessoa quiser ajudar. O importante é que a gente consiga fechar esse patrocínio, colocar essa placa aqui. A gente faz essa cerimônia até aqui mesmo no estúdio A da Rádio Litoral Paulista. Um dos patrocinadores também é a Livraria Edebooks, que tem esse livro aqui, Fidel com a dele e eu com a minha, best-seller do escritor Henrique Dias, e os 130 personalidades da história de Guarujá. Aqui tem bastante gente que a gente costuma falar em nossos programas. São 130 pessoas que passaram pela história de Guarujá nos últimos 130 anos. Inclusive tem a história da baronesa Esther Caravinci, que era muito amiga do seu Andrelino, né? A gente não conseguiu colocar o seu Andrelino aqui por falta de informações, senão ele estaria aqui também, com certeza. E numa próxima edição, se Deus quiser, se a gente conseguir em breve produzir um novo livro, que vai ser o 140, que aí eu vou aumentar mais 10 personalidades, o seu Andrelino, caso a gente venha a conseguir as informações necessárias para compor a biografia dele, estará nesse. Esses livros estão à venda na edebooks.net. Então vamos voltar. Acho que falei de tudo por enquanto. Neno, aí você estava na escola, contou pra gente aqui que você começou a se dividir entre estudar e surfar. Como foi aquele começo que você falou das oficinas, patroa, Johnny Rice? Conta para o nosso público aí, por favor. Então, a minha primeira sequências, né, de pensamentos em ser um competidor, eu comecei a trabalhar numa fábrica de prancha. Nos meus 10 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa fábrica de prancha.
Porque a minha mãe e meu pai não tinham condições financeiras para poder comprar uma prancha ou para fazer realizar o nosso sonho, né? Então ele falou, olha, se vocês quiserem alguma, vocês vão ter que trabalhar. E foi ótimo, porque eu acho que todo mundo hoje tem que trabalhar para conquistar o seu sonho. E eu comecei a trabalhar numa fábrica de prancha, que era a antiga Surf Center, ela era ali na Praia das Astúrias, e eu comecei com limpeza. Eu fazia a limpeza da fábrica, né? Eles faziam as pranchas. Quem era o dono? Qual era a marca da prancha? A prancha era Surf Center. O dono era o Caio. Tá. Da antiga Surf Center, que tinha a primeira surf shop do Guarujá, ali no Caminho do Mar. Isso. Que era, primeiro era da família Barsotti, do Pretinho. E depois o Caio comprou da família Barsotti, e aí ele ficou proprietário, e aí ele fez uma fábrica de prancha, que na época quem shapeava as pranchas era o Patrocínio. E o Kaká gleceava as pranchas, e trabalhava eu, o Neco Carbone e o Rosalo Maé. Eu trabalhava nas partes de lixa, né? Eu fazia as limpezas da prancha, da fábrica. Polimento. Aí depois eu comecei a subir de cargo. Aí eu comecei a lixar a prancha. Aí eles me ensinaram a lixar a prancha. Eu comecei a lixar a prancha, depois comecei a polir prancha, porque naquela época não tinha máquina, a gente polia na mão. Lixava na mão, entendeu? Não tinha nada de máquina. Naquela época não existia isso. E prancha era coisa de outro mundo também, né? Então surgiu de ter um campeonato na Praia do Tombo. Isso foi em 1972. E eu falei pro cara, deixa eu participar desse campeonato aí. Falei com o dono da fábrica, me arruma uma prancha aí, deixa eu competir e tal. Ele falou, não, então vai, pega uma aí e vai lá. Aí eu peguei e fui, aí fui passando as baterias, aí acabei me consagrando campeão. Aí eu ganhei já com 12 anos de idade. Ainda. 12 anos de idade. 12 anos. 12 anos de idade, 1972. Aí eu ganhei meu primeiro troféu. Aí eu comecei a ganhar o patrocínio da prancha dele. Com a prancha emprestada. Emprestada da fábrica dele. E aí eu comecei a minha carreira ali. Aí ele falou, Neno, hoje em dia você não precisa limpar mais nada não. Você vai Quem começar... que bateu o olho em você aí e falou, pô, esse molequinho aí tem futuro? Então, ele foi uma das pessoas que acreditou, né? E também nessa interface disso também, né? Antes do começo de tudo isso também, teve o Zé Roberto, que morava ali na Praia das Astúrias. Ele emprestava as pranchas dos paulistas que deixavam na casa dele, emprestava pra gente. Ele me ensinou a shapear a prancha também, eu aprendi a shapear a prancha com ele. A primeira prancha do meu irmão, o Amaro, foi eu que fiz, eu que shapei. Chamava Neno Matos Surfboards. Pô, essa vale uma graninha. Vale a De graninha. quem é? Do Amaro? Era do Amaro. Tá o Amaro com ele, com as minhas pranchas. Amaro, meu irmão mais novo. Tá com essa prancha ainda? Não tá, faz muitos anos. Essa eu tenho vai, fotos e tal, mas não tá. Então eu comecei a shapear as pranchas, eu shapeei a prancha pra ele. E ele começou a desenvolver ali a carreira dele através dessa prancha. E aí começou a surgir as oportunidades, começou a surgir os conhecimentos. Aí eu conheci o John Rice, um californiano que veio morar no Brasil com a família dele toda. Deixou uma marca aqui, né? Deixou a marca. John Rice, ele me viu, ele viu em mim uma pessoa dedicada, uma pessoa determinada, uma pessoa focada, uma pessoa que ia conquistar títulos ou ia conquistar muitas coisas na carreira. Então ele investiu em mim, começou a fazer as pranchas dele, que era naquela época a prancha John Rice era a prancha de coisa de todo mundo. Era aí o desejo era o sonho de esquema. consumo, né? Aí comecei a trabalhar na prancha dele, fazia remendo de prancha. E teve novidade assim entre ele e o patrô? Você viu diferença? Sim. Ele vinha com outra tecnologia? Não, ele vinha com outra tecnologia. Ele vinha com a tecnologia gringa, né, meu? Mais avançado, um negócio mais avançado. Ele tinha um nome nos Estados Unidos, né? Então ele trouxe toda essa bagagem dele. E na água a prancha era melhor? Sim, era bem melhor. Ele desenvolveu uma prancha que o filho dele usava, que a gente nem sonhava. Dominique, né? O Dominique Rice. E eu comecei a usar as pranchas dele e comecei a sobressair nos campeonatos também. Aí depois foi surgindo outras oportunidades. Era, né? Monoquilha Monoquilha ou biquilha? Monoquilha. Na época era monoquilha. Na época não tinha biquilha, né? Não sei, não sou não tinha biquilha. Primeiro veio a triquilha. Meu negócio era bola. O negócio hoje em dia está muito, muito avançado, né? A tecnologia está muito avançada. Então os caras hoje estão
estão padronizando cada vez mais prancha, entendeu? Hoje já tem prancha até feita em 3D. Pô, Entendeu? Entendeu? Quer dizer, as coisas hoje são pranchas feitas na máquina, feitas por computador. Não tem mais aqui. Poucos. hoje antigamente fazem tinha prancha muita artesanal. coisa que era importada, né? Sim, mas o bloco. O bloco era a importado. a matéria-prima do bloco era importada, Tá. mas era feita no Brasil. Na época ela chamava a fábrica da Clark Fon. Foi o primeiro bloco que teve aqui. Entendeu? Perante isso também, eu trabalhei também na fábrica com o Tiola. Que Ó, o Tiola é outro Ele cara fazia as também. Mob, do lado do Tendas ali. Do lado do Tendas tinha uma fábrica da Mob ali. As pranchas. Pô, isso tudo nos anos 70. Nos anos Pô, 70. tinha bastante coisa, Sim, né, tinha acontecendo. bastante coisa, tinha bastante. A dizer que prancha, né? Era uma coisa de outro mundo para nós, que a gente não tinha condições Que era financeiras. caro, era caro. Era caro porque era difícil, né? É como se hoje o cara tivesse uma Ferrari e você sentasse em cima da Ferrari do cara. O cara, pô, peraí. Entendeu? Então é mais ou menos isso assim. Naquela época as pranchas eram. E antes da prancha, você teve de isopor, você treinava de isopor. Exatamente. O começo de tudo isso, eu achei na Praia do Tombo, na costeira, achei uma metade de um longboard. Não era metade, era metade da metade. O bico não tinha e a rabeta também não tinha, só tinha só a metade. Só o meio. Só o meio. E eu Aí você falou, eu remava ali e ficava em pé. Eu tinha facilidade de ficar em pé. Eu ficava em pé e beleza. Aí depois aí começou as pranchas de isopor. Aí eu comecei a surfar com uma planonda. Eu tenho até hoje na minha casa, tá guardada no meu museu lá na minha. Pô, que legal, cara. Na minha sala de troféus. Eu lembro de uma que chama Guarujá. Guarujá. Que tinha quilha. Então, eu tive essa, depois o meu cunhado, ele me deu uma Guarujá. Eu era molecão, aí surfava eu e o Tinguinha, ali na Praia das Astúrias. Em frente, onde é a minha escola de surf, a gente surfava ali. O Tinguinha morava bem em frente ali, né? Numa casa ali, tipo Caiçara também, mas ele morava ali. E a gente começou a surfar com prancha de isopor. E a onda do tombo é, assim, boa pra quem começa ou é boa pra quem já é bom? Não, a Praia do Tombo, hoje, ela é indicada para as pessoas que têm um conhecimento de correntes, conhecimento de buracos, ter um preparo físico bom, tá? Ela exige e mais? saber nadar. Ela exige mais do surfista? Sim, ela exige mais porque ela é uma praia cheia de tombos, né? Cheia de buracos. Segundo a lenda, eu vou contar uma coisa que me falaram, eu não sei se isso é vero, que me falaram que antigamente o nome da Praia do Tombo, o nome é Tombo, porque antigamente eles tombavam os escravos na praia. Isso está na literatura. Então, eles levavam mais para o mar, né? Não ali na praia. Sim. Tombavam aí. Jogavam do barco os escravos moribundos, né? Eles tombavam, né? Eles tombavam. Tá na literatura. Jogavam no mar, mas eles falavam que era tombava. Então o nome da Praia do Tombo ficou isso aí, Tombo. Isso é o que conta a história. Mas eu vou agora pedir 30 segundos de historiador. Apesar de estar na literatura, não existe comprovação. Né? Acredito. Segundo alguns historiadores que conhecem século XVII e XVIII, não existem textos afirmando isso. O que mais pode ser é que era uma praia, no tempo que você morava, você lembra, tinha um barranco bem alto, né? Sim. Onde vocês moravam era plano e depois você descia um barranco, Sim, não descia? sim. E depois, quando você entrava no mar, logo você dava 3, 4 passos, também tinha buraco. Sim. Então, dizem que o pessoal que costumava andar pela praia podia cair. Então era a praia do tombo da pessoa que caminhava, porque não existia estrada em 1800 e pouco, e ali já existiam sítios. Sim. Sítio Grande, Sim. né? Sítio do Outeiro. Sítio do Outeiro. Então o pessoal que caminhava preferia caminhar pela praia para não encontrar uma cobra no meio do capinzal lá. Que nós temos uma foto de 1910, é só capim e a picadinha no meio do capim. Então dizem isso também, que é mais correta a ideia de que é um tombo físico do que essa história, porque dessa história não existem registros.
Pode ter sido uma história, uma lenda criada, ou pode ter sido verdade também. A gente não tem essa comprovação, mas está na literatura, como você falou. Você ouviu falar porque alguém deixou isso escrito em livros modernos, né? Não em material de fonte primária, antiga. Nós não temos ainda. Se alguém tiver, a gente corrige a nossa informação aqui. Exatamente. Eu também foi pela literatura que eu vi essa conversa. Tem até um livro, né? O livro Caiçara. Tem, da baronesa. Existe, da baronesa. Então, que fala sobre isso. Meus pais nunca me disseram isso. Meus pais nunca me falaram isso, essa questão que tinha escravo, que jogava os escravos, nada. Pelo meu entendimento, eu acho que é uma praia que tem muito buracos. Eu também acho. E aonde você está andando, que você está numa parte plana, daqui a pouco você cai no buraco. Então você toma um tombo. Tipo, você não está preparado para aquilo ali, aí quando você cai no buraco, você toma um tombo. Você cai, né, você vai para frente. Não, por isso que pelo menos tem a ver com essa questão. Eu acho que tem mais a ver do que isso que eles falam. Então, toda essa tua informação sobre o nome começou pela minha pergunta. É uma praia, então, que exige mais surfista. Sim, é uma praia que exige mais surfista, é o que eu acabei de falar. Então, é para iniciantes, não é um lugar muito recomendado. Não. Mas você foi iniciante ali. Sim. Então eu vou te contar foi meio na Não, raça, eu vou contar um fato para você que é legal ressaltar isso aí. Eu e meus irmãos, a gente era salva-vidas ali na Praia do Tombo. Eu, principalmente, que sou mais velho. Porque o que acontece? Na Praia do Tombo, como a gente morava... A gente abria a porta, eu abria a porta e eu dava de cara com a praia. Entendeu? Então, a gente... Quando aparecia alguém na praia, a gente ficava todo feliz. Porque era muito difícil aparecer alguém na praia. Justamente por causa disso. Então, o que acontecia? Quando apareciam alguns turistas esporadicamente... E meu pai falava, vocês ficam de olho naqueles turistas ali, que eles estão com pranchinha de isopor, ó. Fica ligado que eles vão dar problema. Aí tá bom, a gente ficava ligado. Mas era dito e feito. O cara caía na correnteza e a primeira coisa que toda pessoa faz, que eu não indico, tá em cima de algum objeto que pode salvar a sua vida, tenta sair do objeto e tentar nadar. Se o objeto está flutuando, você tem que ficar em cima dele, que alguém vai te socorrer. Exato. Então, o que acontecia? Quando eles caíam na correnteza de retorno, que hoje, naquela época, não tinha, a gente não falava correnteza de retorno. Não. É hoje. Era correnteza. O mar tá puxando. Quando caía na correnteza, a gente contava até 10. 1, 2, 3, 4... O moleque soltava da prancha. O que acontecia? Queria nadar para frente. Já nadava errado. Nadava para frente da corrente. Tem que nadar pro lado. Corrente se nada pro lado. Pro lado. Não se nada para frente, se nada pro lado. E aí, o que acontecia? A prancha soltava da mão dele, porque não tinha cordinha, não tinha nada, e ia pro fundo. E a gente que ia salvar eles. E a gente salvava a maioria das pessoas ali, a gente que salva. É a mesma coisa naquele canto das Astúrias ali. É a mesma coisa. A gente salva muita gente ali. Muita gente. Ali a gente... E não parece, né? Não parece, porque o que acontece? Ali não parece. Tem um buraco muito fundo no canto da pedra aí, na ponta. Que cava, né? É um buraco muito fundo. Quando é um a maré buraco de vem, 3 metros. vai cavando ali, né? É um buraco de uns 3 metros. Então, que você tá com água pela canela, daqui a pouco você cai. Isso. Aí você toma aquele susto e a corrente joga pro fundo. E a pessoa quer vir pro raso. Entendeu? E acaba... E aí já dá aquela engolida de água, Isso, entra aí, e começa a apavorar. A gente salva muita gente ali, muita gente. A gente tem, né? A gente tem um convênio, a gente tem uma parceria com os salva-vidas ali, né? A gente é treinado para isso, né? A gente faz o salva-surf todo ano, justamente para fazer isso. A gente tem todos os procedimentos de RCP, a gente sabe como tirar a vítima da água, a gente sabe como conduzir, a gente sabe os graus de afogamento, vítima, entendeu? né? A gente tem embasamento para poder chegar na vítima. Além de eu ser educador físico também, que eu aprendi muito na faculdade, mas a gente tem esse embasamento. Mas a gente opta por não chegar a esse ponto. A gente tenta chegar na vítima antes de acontecer isso. Todos esses graus de afogamento. Então a gente chega com ela já tranquila, calma. Hoje um dos maiores problemas, né, desculpa te cortar, é o pessoal que bebe também, né? E vai pra água, né? Sim.
Estamos ao vivo, tivemos novo problema técnico, nos desculpem, mas foge ao nosso controle, é uma queda de energia assim muito rápida e o nosso no-break não deu uma segurada. E desculpem, estamos voltando aqui. Estávamos falando com o Neno Matos agora sobre essas questões ligadas ao salvamento nas praias, onde ele também participa, né? Por trabalhar ali naquela região da Praia das Astúrias e Tombo, está sempre em contato com os banhistas. E devido ao alto fluxo de turistas, né, Neno? Você sempre acaba se envolvendo em alguns resgates atualmente. Sim, realmente. Eu tenho a escola de surf ali na Praia das Astúrias, né, ali naquele cantinho perto das Galhetas ali. E a gente faz muito salvamento naquele canto ali, porque ali tem um buraco de 3 metros de profundidade. E os salva-vidas, eles proíbem ali, né? Eles colocam os cordões de isolamento justamente para a pessoa não ir ali, porque cai num buraco muito fundo. E a pessoa se apavora e acaba ingerindo a água salgada e acaba... Ou se apavorando, né? Ou se apavorando, mesmo ir a óbito, né? Mas graças a Deus ali a gente está sempre atento ali, a gente tem toda a preparação para poder fazer o resgate, a gente tem todo o conhecimento do RCP, a gente faz todo ano a reciclagem do Salva Surf para poder ficar apto a poder agir nessa situação, né? Mas a gente sempre procura evitar que a gente chegue nesses quadros. A gente tenta chegar na vítima antes que ocorra essas fatalidades e que ela volte, né? Com a ação família. Rápida é crucial, né? Exatamente, ação rápida é crucial. E é como melhor... seu pai te ensinou, ó, fica de olho lá, tá vendo aquele com pranchinha? Exatamente, a gente trabalha na prevenção. O olho tá, né? Treinado, né, Neno? A gente como vem, que eu falo, a gente como é caiçara, a gente já tem um conhecimento, né? A gente já tem um entendimento, a gente já sabe que aquele cara ali vai, a gente fala rodar, né? Eu falo, vai rodar na correnteza, né? A gente fala, vai rodar ali, a gente vai ter que salvar. Entendeu? Que o importante pra gente, além de salvar uma vida, é saber que a família tá voltando pro seu lar felizes, né? Isso que é o importante. Então, evitar uma tragédia. Cada vida é uma vida. E outra coisa que eu quero ressaltar, que é importante, se você não sabe nadar, você não tem conhecimento para salvar ninguém, não vá. Tente arrumar alguma coisa que flutue, uma garrafa PET, um pedaço de prancha, uma corda, uma boia, uma tampa de isopor, uma caixa de isopor, um cooler, alguma coisa, mas você não vá, porque se você for, você vai ficar junto com a vítima e a vítima vai te segurar em você e você vai ficar junto com ela agarrado e vai os dois pro fundo. Isso aí. Então... Antes, eu sei que é difícil numa situação dessa você ver e não poder fazer nada. Mas se você não sabe nada, é melhor você ligar 193 e chamar o corpo de bombeiro e passar a situação. Você já está fazendo o muito. Ir atrás de um auxílio de gente que possa realmente intervir, né, nessa questão. Então, além de ser campeão, você já salvou muitas vidas. Quantos prêmios na carreira, Neno? Ô Jailson, enquanto a gente vai falando, dá uma ilustrada com algumas fotos. Você tem condições? Tenho Voltou sim. Aí o computador? Voltou, tá voltando aos pouquinhos aqui. Tô abrindo os programas, mas aí vocês... Se der... Você vai ilustrando com... Que agora o Neno vai falar um pouco dos campeonatos que ele correu. Legal. E aí você vai pondo ele vendo a foto e você comenta, tá bom, Neno? Tá ok. Então você tem 300 troféus, medalhas. Sim, troféu, medalhas, né? Quais os títulos mais importantes, né, no surf? Porque depois você foi para outros esportes também, né? Outras variantes. Os títulos importantes, né? Foi o campeão brasileiro em 1986. Campeão brasileiro de surf profissional. Aí depois eu galguei também, fui bicampeão brasileiro na categoria Supermaster, campeão paulista de brasileiro. E depois também galguei o título da categoria Supermaster. Aí eu encerrei e galguei, né, para carreira do stand-up. Do stand-up race, que é uma prova de longa distância, de 12 km a 30 km.
E eu galguei todos os títulos de campeões na categoria. Esse circuito aqui, atualmente, Master e Supermaster. Onde está ocorrendo esse circuito no Brasil? Quais são os principais locais? Do Super Race? Do que você anda fazendo do stand-up? Do stand-up race, do Super Race. Então, hoje eu não participo mais. Porque eu galguei todos os títulos que eu queria, entendeu? Aí eu me direcionei mais à parte da minha escola de surf, passar o meu legado, né, para as pessoas que querem aprender, e com toda a base profissional, a base técnica, o conhecimento na educação física. Eu sou formado em educador físico, sou professor, então eu consigo saber a técnica de como lidar com a pessoa surfando, e também direcionando algumas atividades que venha auxiliar no seu desenvolvimento na prática do surf. Como eu tenho conhecimento nesta área como educador físico, para mim fica bem mais fácil juntar o útil com o agradável. Sim. Quantos anos de escola de surf já? Eu vou, ali na Praia das Astúrias, eu vou fazer 24 anos. Eu tenho a escola lá. Ano que vem vamos ter uma comemoração dos 25 aí? Algum evento especial? Já está pensando nisso aí? A gente sempre tem, né? A gente sempre tem primeiramente, a gente agradece a Deus por estar ali, né? Poder ter abençoado grandemente aí a minha escola, porque ali eu formo cidadãos, eu tiro as pessoas da ansiedade. A gente fala que nós somos um psicólogo do surf. E você tem alunos de toda idade? Tenho alunos de todas as idades, de 3 anos de idade a 60 e poucos anos de idade. Só que legal. Entendeu? E é o que eu falo para todo mundo, né? Realize seu sonho, não deixe ele morrer dentro de você. Por mais que seja o que você quer fazer, você tem que fazer. Por mais que você não goste, mas você tem que fazer. Pelo menos você realizou. Bacana, bacana. Sabe, essa parte da minha trajetória de surfista, né? Eu galguei muitos títulos, né? E também eu que fui... Fora do Brasil, você ganhou alguma coisa? Não, fora do Brasil não. Só competiu? Eu competi no Havaí, competi na França, competi na Espanha, o circuito mundial. Na época que ninguém sonhava que algum surfista brasileiro seria campeão. Eu lembro que uma vez eu fui para a França e os caras achavam que no Brasil só tinha índio. Sim, o cara mostrou a revista para mim, só índio, né? Eu falei, não, pô, brasileiro, cara. Entendeu? Então a gente participou, mas sem chance nenhuma de títulos, né? Porque o Brasil naquela época nem sonhava. E não dava para correr o circuito inteiro, né? Não dava. Já dava para correr o circuito inteiro. Quantas etapas nessa época? 8 a 10, mais ou menos? Só na França a gente correu 3 etapas. Teve mais uma na Espanha, 4. No Havaí teve uma etapa. Tinha Califórnia, África do Sul. Não tinha tantas, não. Austrália. Essas a gente não conseguia ir. É muito caro. Porque era muito caro, entendeu? Era muita grana. E o brasileiro não tinha esse respaldo ainda para poder entrar nessas competições. Não tinha aquele bojo de patrocínio, né? Como tem agora, né? Não, hoje não tem. Não tinha. Porque foi legal você citar isso aí, porque o que eu vejo hoje, assim, eu fico até entristecido com esse tipo de atitude dessas pessoas que estão hoje no topo do surf, que eles não fomentam, eles não comentam a pessoa, as raízes, a árvore, que fomos nós que plantamos isso aqui. Eles não falam nada da gente, eles não revivem o começo do surf, entendeu? Eles vivem aquela época deles e não vivem mais. Mas tinha que ter contando história de surf. Sim, exatamente. Porque nós que plantamos a semente, nós que fizemos o surf virar a profissão. Como eu estava te falando, em 1987, nós, na terceira etapa do circuito brasileiro, que na época a Globo que patrocinava, e tínhamos 7 etapas no Brasil todo, contando a parte do Nordeste, Rio de Janeiro, do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo. Isso. Nós paramos uma etapa, foi o AP Pro, na Barra da Tijuca, na Barra, e fizemos com que o surf ali se tornasse profissão. Então nós fizemos um piso salarial para os top 15,
e fizemos Não tinha ajuda nenhuma. Era um piso só salarial talvez o transporte, alimentação e hospedagem. A gente só tinha hospedagem, tinha alimentação e tinha roupa. Quer dizer, a gente... Eu lembro que uma época o pessoal reclamava, inclusive, de levar prancha, era difícil pra caramba, criava um problema nas companhias aéreas, era mais ou menos isso? Sim, não? era um problema porque o que acontecia? Antigamente, a gente tinha que levar, tipo, cada um tinha 5, 6 pranchas, cada um. Você imagina, eu e meus 3 irmãos no mesmo carro. Puta! Você imagina como tinha que ser um caminhão. Por quê? Porque a gente tinha uma prancha para cada tamanho de onda. Sim, claro. Entendeu? A gente nunca sabe, porque cada mar é uma prancha. A gente lidar com a natureza. A natureza tá ali. Exato. A gente não sabe como a gente ia chegar. Podia ter meio metro de onda, como podia ter 3, 4 metros de onda. Exato. Então a gente tinha que estar certo ali com as pranchas certas. Então a gente levava. Hoje não. Hoje o pessoal troca só as quilhas. Põe quilhas maiores, com pranchas menores e consegue surfar. Ondas grandes. Entendeu? Então, é mais ou menos isso aí, né? Então a gente tinha essa dificuldade. Empresas aéreas, naquela época, não era tão difícil, não. Hoje está mais difícil. Hoje eles cobram muito caro para levar pranchas para você poder competir, ou para você poder... Isso é de peso, né? Tem peso, tem tudo isso aí. Tem a bagagem, às vezes não dá, entendeu? Os caras cobram uma fortuna. Cobram na faixa de $100, $150 por prancha. Quer dizer, ficou muito aí caro. Tem que ter um bom patrocínio, né? Sim, Se você for esses caras de hoje que são patrocinados, que estão ganhando bem pra caramba, pra eles não é nada, né? Pagar $150 pra quem ganha 1 milhão aí. Deixa eu chamar o Jailson. Jailson, como é que nós estamos? Henrique, como refiz a transmissão do Face, aí gerou um link novo, né? Tá. Mas no YouTube a gente tá aqui. No YouTube Face, né? Mas tá ao vivo ainda no Face? Tá ao vivo Tá. nas duas plataformas. Você consegue recuperar os comentários? Não, os comentários eu não consigo. Tá. Tem alguma coisa para agora? Não, de comentários não. Tá. Pessoal, nós tivemos um problema, então caiu a transmissão original, onde estavam os comentários. Esses comentários servirão para a gente fazer o sorteio do caldo, da Lili Caldos. É um caldo verde. Então não esqueça, deixe no comentário o nome e o bairro que você mora. Tá? No final do programa nós vamos sortear para quem deixar os comentários aqui no Facebook e no YouTube da nossa transmissão. Jailson, tem como colocar alguma foto antes de a gente ir para o intervalo? Enquanto vocês estavam falando, Henrique, eu já tinha colocado as fotos. Você chegou a... Isso, já tinha passado as fotos do... Tá, então nós vamos ao intervalo do segundo para o terceiro bloco e nós voltamos dentro de 2 minutinhos com o último bloco do programa, com fotos e comentários e mais histórias do Neno Matos. Contando histórias com Henrique Dias. Apoio Cultural Ótica Guarujá. Tradição, requinte e o melhor atendimento. Rua Santo Amaro, 132. Os mais lindos modelos de óculos você encontra na Ótica Guarujá. Livraria Edebooks, onde você encontra os livros sobre a história de Guarujá. Livraria Edebooks, no Face e no Insta. Galaxy Tour, credenciada pela MSC, Costa Cruzeiros, R11, consolidadora da Royal Caribbean, traz agora para você a grande novidade em cruzeiros, Curaçu. Valores e roteiros imperdíveis. Consulte-nos. Revista Aqui Guarujá, distribuída gratuitamente em vários pontos da cidade. Revista Aqui Guarujá. Estúdio A, podcast e produção audiovisual. Tire a sua ideia do papel. WhatsApp 13 98110 2874. Estúdio A. Faça o seu podcast decolar. Simétrica Contabilidade, serviços contábeis e imposto de renda.
Rua Mário Ribeiro, 833, primeiro andar, no centro. WhatsApp 981-242-246. Simétrica Contabilidade. Contando Histórias, com Henrique Dias. Muito boa noite, terceiro bloco com o nosso amigo Neno Matos, surfista profissional, campeoníssimo, campeão brasileiro, campeão não só no surf, em outros esportes também, principalmente ligados à prancha e mar, né? Ele foi ao longo dos anos mudando sua prática de alguns esportes e sempre ganhando títulos, tem mais de 300 títulos na sua sala de troféus. Até falei para ele, pô, tem que ter uma bela sala de troféus. Antes da gente continuar o papo com o Neno aqui, ó, Caneca da Isa, @canecadaisa_, entra no Instagram, tá bom? Ela fez essa gentileza, mandou pra gente essas duas canecas. Temos também o caldo da Lili, que vai ser sorteado agora no final desse bloco. Vou falar agora também de 2 livros da Livraria ED-Books, que é uma das nossas patrocinadoras. O mínimo que você precisa saber sobre a história de Guarujá. E a História de Guarujá, volume 2. Aqui esse livro é parte de uma coleção que já são 2 volumes lançados. Cada volume tem 352 páginas, então nós estamos falando já de 704 páginas da história do Guarujá. A história urbana sendo resgatada nesses 2 volumes, e em breve, eu acho, em breve, assim, digamos que entre 6 meses e 1 ano, nós vamos lançar o volume 3, aí já vamos passar de 1000 páginas sobre a história do Guarujá. Então, Guarujá tem história, lamentavelmente ela não é muito bem cuidada, não foi muito bem cuidada ao longo desses 130 anos de história urbana, né? Temos também as fortalezas, que já tem 400 anos, 450 anos, e tudo isso precisa ser preservado, porque isso também é geração de emprego, é geração de renda, é turismo, e nosso trabalho é esse: ajude o SEDOM a resgatar. Última chamadinha para esse projeto, que é o patrono do museu. Seja patrono do museu. Você pode fazer qualquer tipo de doação, de R$1 até R$1.000, você define. Mas para ser patrono, são parcelas mensais, R$60 você fica patrono. E vai ter o seu nome sempre divulgado nas nossas mídias sociais, que nós já somos 34 mil, somando todas elas, e uma média de 1.300.000 visualizações mensais. A história do Guarujá nunca foi tão difundida e mostrada como vem sendo nesses últimos 5 anos, desde a criação do SEDOM em 2022. Muita gente já fez esse trabalho, nós temos que reconhecer isso, como o Neno acabou de falar, dos surfistas de hoje, que precisam olhar para trás e reconhecer os surfistas do passado. Nós também reverenciamos as pessoas que já fizeram esse tipo de trabalho. Infelizmente, a maioria deles não conseguiu avançar conforme o projeto inicial dessas pessoas, e o SEDOM vem de novo tentando fazer esse trabalho, mas é muito importante que a sociedade e a administração pública participem desse nosso projeto, tá bom? Jailson, então nós vamos mostrar algumas fotos, que o Neno tem uma foto muito linda aí de uma onda que ele surfou em Bali, na Indonésia, né, Neno? Sim, que ano foi isso, Neno? Foi em 2014, teve uma promoção aí de passagens aéreas, eu fui conhecer a Indonésia, né? Que eu coloquei no meu currículo de viagens e me apaixonei pelo lugar. Lugar muito bonito, muito legal, muito bacana, um lugar pobre, mas com uma cultura com uma segurança impecável, entendeu? No sentido de que você pode largar qualquer coisa na praia, qualquer coisa em qualquer lugar, que você volta lá
E o Não negócio é vai pobreza de miséria. Não é problema só de miséria. Pobreza, tá. Não é problema de miséria. É pobreza de que eu posso dizer o Sem quê? luxo. Eles sem O luxo, pessoal não mas tem eles luxo. vivem do turismo. Então eles abraçam o turista como uma fonte de renda. Então eles fazem com que tudo isso gere, né, emprego para eles e segurança para os turistas. Então por isso que muita gente vai E procurar. você gostou a Indonésia. bastante, então. Gostei muito da Indonésia. Aí gostei tanto que eu comprei uma passagem em 2017. Voltou. Eu ia voltar para a Indonésia, mas não consegui, porque como eu tinha fazia treinamento funcional e tinha muitos alunos, e eu não consegui deixar eles na mão, né? Eu segui o protocolo de profissionalismo. Então acabou que eu não consegui ir. Essa onda, que o Jair está no telão aqui, é importante ressaltar que isso aqui é Paúba. É lá no litoral norte. É uma praia pequena e a gente descobriu essa praia aí. A família Matos descobriu essa praia aí. Aí correram brasileiro já, e, né? Paúba. Paúba tem as ondas, os tubos lá, não sei, que ela é muito tubular das ondas lá. E a gente passando por aí, tava eu, o Amaro, o Paulo e o Sebastian Rojas, que era o fotógrafo da Fluir. Né? Ele falou, nós passamos por cima do morro e vimos uma onda quebrando, né? Foi, vamos descer lá, vamos ver se dá acesso surfável. Aí nós chegamos lá, tava muito perfeita as ondas, a gente falou assim, não, vamos para dentro, vamos para água. E aonde ele foi feito várias fotos. Essa não é o caso, essa foto não é do Sebastian Rojas, essa foto é do Rubinho, um amigo nosso de infância. Rubinho do Itapema? Rubinho do Itapema. Rubinho, pô. Rubinho. O filho Rubinho do Correia. Sobrinho do Nutti. Ele é filho... irmão do Rogério. Isso. Da Adriana. Ele fotografava na época. E aí ele fez essa foto e me deu de presente. Eu não sabia que ele... Eu sei que ele mexia com foto e surfava. Sim. E aí nós descobrimos. Então, e nós ficamos muito tempo surfando nessa praia, mas a gente não divulgava o nome. A gente apelidou ela de Coco Louco. Porque era um quebra-coco. Porque ela quebra muito na beira da praia. Redondinha. Redondinho, mas muito na beira da praia. Você tá aqui, se você for a onda aqui, ela tá uns 4 metros da praia. Puta, na areia. Na areia. Perigoso na areia, até, perigoso. Né? Foi lá onde que o Tail... verdade. Lá onde foi o Tail se lesionou na cervical, né? Mas é uma praia maravilhosa. Aí é um fato legal de falar que você foi na época na Praia do Tombo, que a gente morava lá. Inclusive, se a família Casanova estiver escutando a gente aí, ela vai ver que a gente participou desse ensejo aí, desse encalhou uns containers com os filmes da Kodak na época. E isso se eu não me engano, isso foi 80, né? na década de 80. Isso aí... Vocês ainda moravam lá? Sim, morava. Na areia? Morava na areia. Aí fomentou muito o turismo, né? Que ficou muito falado esses containers aí, né? E essas coisinhas no chão são tudo filmes. Todas caixinhas de filme. Eu peguei muito filmes dessa daí na época, né? Vendi muitos filmes também, comprei uma moto. Todo mundo se deu bem. Quem tava no começo, né? Sim, no comecinho, que pegou as caixas... pegava secas ainda, pegada seca, né? Exatamente. Porque teve o container que encalhou e o que ficou meio na beira d'água lá, que o pessoal abriu por cima, né? Exatamente. Eu fui aí na hora do almoço, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Essa é uma prova, eu faço uma prova também de pedestrianismo, né? Queria parabenizar aqui também a Educa Corridas, né? Faz um trabalho maravilhoso aqui no Guarujá, no esporte de corridas. ONG? No Edu Corridas. Educa Corridas. Educa, né? Educa. Tem a Educa Surf. Corredores, né? Não, Educa Corridas. Educa Surf. E ele faz essas provas maravilhosas. Isso aí é uma provinha de 7 quilômetros, eu fiz em 33 minutos. Tá bom o tempo dele, Jailson? Você que é corredor profissional? Não, eu não corro, né? Mas, ó, o pessoal... Jailson aqui, calça curta. Não, eu não falo. O único esporte que eu faço é levantamento de garfo só. Esse é bom. Mas a 10 quilômetros da tribuna, quem não era profissional tava fazendo em torno... O Neno Matos pode me corrigir, mas o pessoal tava fazendo em torno de 50 minutos a 1 hora. Quem não é profissional, 10 quilômetros. Ele fez 7 quilômetros em 33. O cara é profissional, né? Essa tribuna, viu, Jailton? Eu fiquei muito tempo
né? Depois que eu fiz a primeira prova, fiquei muitos anos correndo a Elite B. Eu fazia o tempo de 35, 32... Nos 10 quilômetros. Minto, 35, 38... 32, não, 35, 38... E nessa última o pessoal tava ganhando com 29, né? Com 45. Elite B, 45. 45. Aumentou um pouco. Antes era até 42, agora já foi para 45. O A tava com 29 ou 30, né? O A. Elite. Aí eu fiquei muito tempo na Elite B, que é bom, porque essa prova cresceu muito, né? Eu comecei logo no começo dela, foi uma das primeiras provas. E aí também tem as faixas etárias, Sim, né? tem as faixas etárias que você ganha, que nem as provas aqui do Guarujá, né? Esse eu treinando ali nas Astúrias, né? Eu treinava muito quando eu competia, eu treinava muito, que trabalha bastante o cardiorrespiratório, o cardiovascular. Então eu treinava muito, que dá muita... Qual o percurso básico que máximo. você faz normalmente? Eu faço 2 vezes, eu faço 10 e uma vez eu faço 21. Só no plano ou você sobe algum dos morros? Não, subo um morro. Qual deles? O Galheta ou o Caixa d'Água? Subo ali o Mirante da Caixa d'Água, subo as galhetas de fora, subo ali os pescadores, aí faço eu faço o Maluf e faço o Morro da Capina, né? Campina. Isso aí. Eu chamo de Maluf ainda. Eu aprendi, a minha vida toda foi Maluf, né? Mas ali é o Morro eu conheci a história na pesquisa, então... Você conheceu a história que o cara tinha um bar lá, chamava Maluf? Não. Esse é o Morro do Maluf? Não. O Maluf era um libanês que chegou no Brasil por volta da década de 30 e industrial, trabalhava com tecidos, tecelagem, né? E ele vinha jogar muito no Guarujá tal, e o dono do morro era o Puglisi, que é a Avenida Puglisi. Ele era o dono daquele morro. E o Puglisi morreu em 35. E aí ficou conhecido o morro como Morro da Viúva. Sim. Porque ela morava ali naquela rua, na Alameda Floriano Peixoto. Tinha uma série de casas que era conhecida como Vila Puglisi ali. Onde hoje tem o edifício Orla Park, por exemplo, as garagens do Gaiola de Ouro. Ali tudo eram casas. Tem fotos no Sedom. Tem um vídeo, inclusive, que é o vídeo número 1 do Sedom no YouTube. Quem quiser pode ver que tá tudo ali. E aí, esse libanês começou a acampar lá em cima com umas tendas, árvores, fazer umas festas com mulherada, bebida, coisa e tal, que é o que você falou do bar, né? Do bar. Mas eram festas. E isso ficou muito famoso e começaram a falar o Morro do Maluf, Morro do Maluf. Ele foi e comprou o morro. Comprou o morro, só que ele foi perdendo a capacidade econômica e ele faliu. E aí ele fugiu do Brasil, teve que deixar o Brasil por outras questões. Ficou 10 anos fora do Brasil, mas nesse período que ele foi embora, então, aí o morro já foi vendido em partes menores. Não era o morro na totalidade, mas segundo consta no texto da história da família dele, o nome dele era Edmund Maluf, não tem nada a ver com o ex-governador do estado de São Paulo. Não tem nada a ver com ele ia fazer um colar de mansões em volta do morro. E a dele seria lá, a de cima lá, no topo. Só que esse projeto existiu, ele contratou um arquiteto francês, mas nunca foi nem sequer iniciado porque acabou o dinheiro, acabou tudo e virou tudo a história. Virou a história. Primeiro foi a história, né? Eu tenho essa história contada nesse livro que eu acabei de mostrar no volume 2 aqui, está bem detalhada, com notícias da época, fontes de jornal da época, né? A questão da falência dele, que foi uma questão pública. E um personagem entrou para a história da cidade, né? E agora, recentemente, como fizeram o Mirante, mudaram assim, para dar um nome diferente, talvez para chamar mais atenção, o Morro da Campina, né? Porque, na verdade, Neno, existia um sítio no lado do Maluf, do Guarujá, da Pitangueira, chamado Sítio Campinas. Como também existia a Rua Campinas, que é a rua do Nami Jafé, onde tinha o cassino antigo. Sim. Lembra aquele prédio das colunas? Lembro. Ali era a Rua Campinas. E
pelos mapas antigos do século XIX, né, nesse canto onde tem a Vila Militar, Vila Souza, toda essa parte do Guarujá era o sítio Campinas. Quero crer que era o morro do sítio Campinas e não era o morro da Campina. Da Capina. Só que com o tempo é aquela história da Praia do Tombo. Um conta uma coisa, outro conta outra coisa. E do lado da Enseada, o sítio chamava Paciência. Era o maior sítio do Guarujá, era o sítio da Paciência, da família Chaves, que foi a família fundadora da cidade. Só que eles, como a maior parte dessa família vivia do café e vivia fora de Guarujá, eles não são tidos como pessoas da cidade. Apesar de serem os proprietários mais antigos de terras aqui em Guarujá, a família Chaves, que inclusive tem aquele aviador que fez o primeiro sobrevoo em Guarujá, o Edu Chaves, voou junto com o Roland Garros, que é o nome do torneio de tênis da França, em 1912. Então essa família tem uma ligação muito grande. Até hoje existe família Chaves aqui no Guarujá, na Península. Um deles é nosso patrono, inclusive, do Museu do Sedom. E toda essa história aí envolve esse lado do Morro do Maluf, que um dia já foi Morro da Paciência, do lado da Enseada, Morro do sítio Campinas, do lado do Guarujá. Desculpa ter roubado a entrevista aqui, que eu me empolguei. Te empolgou. Tá bom, é a pena. O que manda é a história, né? O problema algumas pessoas entendem esse meu lado aí, isso aí de legal. Professor. Bacana. Você também, como professor, sabe disso. Não, sim, quando você fala de saúde, você vai embora, né? Então, e aí, nessa questão, então, da sua escola lá, tá indo para 25 anos, você atende a galera de 3 anos a 60 e poucos anos, como você falou, e todo tipo de prancha você tem, assim, longboard, qual que é a mais fácil para quem está começando, 5 pés, como é que é essa? Então, as pranchas inicial, né, para iniciação do surf, são as pranchas longboard, são as pranchas maiores que a gente vai trabalhar ali a própria percepção, a coordenação motora, o equilíbrio, a autoestima do aluno. E a gente vai galgando para as outras pranchas menores. Cada vez que vai se aperfeiçoando, aí vai evoluindo, a gente vai mudando o tamanho das pranchas. Então, para pegar confiança, começa nas maiores. Nas maiores. Até chegar uma prancha adequada para você chegar numa loja e comprar uma prancha. Entendeu? Você já formou algum campeão? Nesses 25 anos? Olha, eu trabalhei com um moleque e na época o pai dele veio falar comigo e que ele estava meio descrente, não estava muito confiante e tal. Eu trabalhei no circuito do Guarujaense, e ele foi campeão guarujaense, né? Porque ele ganhou uma moto, tudo. E aí eu falei para ele, é o seguinte, agora você pega a moto, você vende e a gente vai começar a dar iniciação, porque a gente precisa pagar, você precisa aparecer nos eventos. Sim. Entendeu? Um campeão nasce aparecendo em evento. Um campeão não nasce dentro de casa, nasce fazendo as atividades que você quer fazer. Você tem que aparecer para o público. Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Você tem que virar mídia. Se você não virar mídia, você não consegue nada. Então vamos fazer isso, beleza, tá bom, fechou. Aí teve um campeonato no Guarujá. Eu consegui do circuito Guarujá, do circuito brasileiro, eu consegui arrumar a inscrição dele grátis, né? Aí ele foi, passou umas fases, ganhou um dinheirinho e tal. Aí eu falei, então é o seguinte, agora vamos pegar esse dinheiro e vamos investir. Aí, não, porque aí meu pai pegou a metade já. Eu falei, faz uma coisa, cara, foi um prazer trabalhar com você. Tranquilo. Tinha talento, mas... Tem talento, Deus te abençoe. Não tinha aquela pegada que o cara precisa ter, sabe né? o que acontece? Precisa querer, né? Porque eu vim de uma linhagem que tinha que ter garra, que tinha que ter, sabe, dedicação, determinação, batalho. Eu já fui para campeonato, eu dormia numa barraca, comia pão com Coca-Cola. Exatamente. Eu não almoçava, entendeu? Então eu ia participar em campeonato no Litoral Norte, que eu ia a estrada era pela praia. Entendeu? Expresso Atlântico. Expresso Atlântico, os Fuscas ficavam ali encalhados, entendeu? Jipe puxando. Exatamente, entendeu? Dormia no relento, sabe? Então eu me sacrifiquei para me chegar onde que eu cheguei hoje. Não foi fácil. Não tem, a vida não é fácil para ninguém. Se você não tem... Hoje tá mais fácil e tem menos... você vê que não surge o que surgia antes.
que é o que você falou. Olha na tua galera quantos caras bons, cara. Sim. Hoje você tem milhares e você pega um aqui, outro ali. Mas você sabe o que acontece, Henrique? Que hoje tem pessoas que são bons, mas não tem uma oportunidade. Essa é a realidade. A pessoa não tem uma oportunidade. Você vai no Nordeste, sim. Tem os moleques que voam, mas não tem condições, não tem apoio, não tem patrocinador. Tem um moleque que chama lá Arthur Vilar. Esse molequinho, desde pequeno, esse moleque vai ser campeão brasileiro, campeão mundial. Pode escrever isso que eu tô te falando. Ele vai ser campeão mundial. Anota aí, Jailson. Arthur Vilar. Vamos depois fazer um recorte desse... Por quê? Porque o moleque já tem uma ascensão muito grande, surfa muito, tá com um patrocínio forte. Agora a Hang Loose pegou ele, já tá patrocinando. Esse tá tendo chance. Tá fazendo o mesmo trabalho que fez com o Teco e com o Fabinho Gouveia. Então esse moleque vai ser campeão mundial. Pode escrever o que eu tô te falando. Um dia você vai falar, pô, o Neno falou isso pra mim numa entrevista e tá acontecendo. Entendeu? O Fábio Gouveia era da Bahia? Não, Bahia Formosa. Do? Bahia Formosa ou Recife? Eu não sei onde. Eu acho que é Bahia Formosa, o Fabio Gouveia, viu? O Recife, eu não tô muito atenado. Eu, quando competi, o Fabio Gouveia era molecão, né? Ele tinha acabado de chegar Foi campeão. Foi campeão o quê? Campeão mundial. Ele foi campeão, agora eu não me lembro. Ele foi mais no fim dos 80, começo dos 90, a fase dele, não foi? Dos 90 em diante, acho. Mas é assim, para você que chegar onde você quer chegar, você tem que batalhar, você tem que lutar. Agora, se você quiser colocar as fotos aí, ó, pra mim falar alguma coisa aí. Vamos finalizar, já stand-up. Que já tá. Vou falar rápido sobre as fotos. Já estoura. Agora é contigo, eu não falo mais nada. Estourar as fotos aqui que a gente vai falando um pouquinho sobre elas. Tem as do stand-up, né? Essa aí é isso. Ó, esse aqui é o stand-up, aquela que eu te falei que é aquela que a gente compete nas longas distâncias. É uma prancha bem estreita, que você requer uma boa estrutura para ficar em cima dela, tá? E ela é bem mais comprida, né? Ela tem 12,6. Hoje eu uso uma 14 para esse tipo de prova. E eu fazia esses treinamentos, né, para me competir. Eu saía do Guaiúba, vinha até os Astúrias, remando, ia até o Farol, ia até a Península, voltava, entendeu? Para mim poder estar apto a fazer essas competições de longa distância. E é legal enfatizar que eu ganhei o título de embaixador do stand-up no Brasil, pela fomentação, tá? E pelo crescimento do esporte. Por divulgar. Pela divulgação. Eu fui o primeiro, fui a primeira pessoa a ter stand-up para aluguel na Praia das Astúrias. Entendeu? Eu fui o primeiro cara aqui no Guarujá a ter o stand-up, entendeu? Então hoje eu tenho até hoje lá, alugo stand-up, tenho caiaque, tenho aula de surf, tenho bodyboard, entendeu? Eu consigo agregar todos esses esportes para poder suprir a necessidade do turista, né? Na praia. Isso aí é uma prancha bem estreita. Eu tava estreando ela, que foi o Pipo que fez para mim, me deu de presente essa prancha aí, entendeu? E eu comecei a competir. Você pode ver que ela é bem estreitinha, ela tem 21 de largura, ela é muito estreitinha. Então eu tava treinando, eu tava fazendo uma volta, eu ia até a ilha e voltava, fazia 7 minutos da ilha até ali, remando. Entendeu? Essa você tem ainda? Você falou que tem. Quantas pranchas você tem, né? Eu tenho 25 pranchas. Olha aí, galera. 25 pranchas. Tem umas que é uma que eu fui campeão brasileiro em 1986. Que eu guardo lá no museu aí, né? Eu guardo lá na minha sala de troféus, né? Não tenho esse título todo que você falou. Eu tenho 300 troféus, mas não tenho 300 títulos. Queria eu ter 300 títulos, né? Mas tenho muitos títulos, graças a Deus. É que tem etapa, né? Sim, tem etapas. Aí é o meu cartão de visita, né? Aí tem as minhas viagens: Havaí, França, Peru, México, Costa Rica, Nicarágua, Califórnia, Indonésia, Bali, né? Espanha. E agora eu tô pleiteando a ir para El Salvador. El Salvador e também Peru mais uma vez, né? Conhecer Chicama. Já foi lá naquela parte da Baixa Califórnia?
Não, na Barra no México? Não cheguei. Los Cabos, né? Não, Los Cabos não foi. Eu fui mais ou menos aí. E aí. Essa aí é uma foto minha lá em Itamambuca, né? Em 1980. Cabeludão, bigodão. Entendeu? A gente era patrocinado pela Yakult. Opa! Tivemos o patrocínio da Yakult. Ganhava. Chegava em casa lá? Chegava bastante. Chegava bastante. Coisinha que eu gostei sempre, viu? Isso aí é uma foto. Essa é uma foto, um campeonato que teve aqui na Pitangueiras. Eu tinha um patrocínio das pranchas Labarre. É uma prancha que o cara fazia lá em Itanhaém. Flávio Labarre. Esse é o vovô, um amigo meu. Esse é o Nado Tenks, antigo surfista da época. Você vê aí pela roupagem, esse calçãozinho, né? Tudo bem típico. Entendeu? E eu sou um atleta de Cristo desde quando eu comecei a pegar onda, né? Acho que quando eu vim ao mundo. Eu perguntar isso. Você, na época, se declarou como atleta de Cristo. Sim, eu sou. Na década de 80, então, né? Eu escrevia, né? Eu escrevia Jesus nos meus calções e tudo, entendeu? Então eu sempre fui focado muito na religiosidade, tá? Não sou frequentador de igreja, porque eu converso com Deus aonde que eu estou, Ele está aqui comigo do meu lado, fazendo essa entrevista, então eu converso com Ele no lugar que eu estou. Então eu acho que eu não tenho essa carência de estar numa igreja, mas de vez em quando ainda vou à igreja, eu faço uma oração, oro a Deus, mas eu sempre oro nas manhãs, meus horários matinais eu sempre oro por todos, oro por minha família e sigo minha vida, né? Vivo a vida, porque quando você abre os olhos, você tem que viver. Deus está te dando mais uma oportunidade. Exatamente. Então você tem que viver, não tem que reclamar, né? Também, né? Não tem que reclamar, tem que agradecer e viver. Essas outras acho que a gente já passou, né? Essa paoba já foi. Essa também já passou. Essas outras já foram. Essa coisa também já foi. Extremamente. Então é isso. Agora nós vamos encaminhando o programa para o final. Jailson, você já se prepare aí, que o Neno vai daqui a pouco sortear. Quem tem mais comentários, Jailson, que a gente fecha o programa. Tem sim, Henrique. Vamos lá. Eu tô aqui no YouTube. Alisson Sampaio. Ele é o patrocinador da maquete. Ele tá lá em Rio Verde, Goiás. Valeu, Alisson. Obrigado. Muito obrigado pelo apoio que você mandou semana passada. Dando parabéns pela entrevista. Valeu, brigadão. Aqui no YouTube, Guarujá SR. Ele colocou assim: Neno, essa desapropriação de vocês foi porque a área era particular ou foi a prefeitura a serviço de construtoras? Ele fez essa pergunta. Cara, você fez uma pergunta de $1 milhão. Cara, eu acredito que foi pela infraestrutura de prédios, ali o crescimento empresarial, entendeu? Aí, eles, como se diz, né? Você já imaginou você construir um prédio e à frente tem um bocado de casas, né? Se você não tem teria que ter acesso para passar por dentro das casas, aquelas coisas todas. Eu acho que foi mais isso mesmo. Eu acho que foi mais uma visão empresarial, onde que, obviamente, né, a prefeitura deve ter concedido essa desapropriação através desses pedidos, né, com certeza. Mas a gente foi indenizado, né? Cada um teve a sua indenização, não fomos tirados à força, nem desmanchado. Na época, isso era considerado área de marinha, né? Naqueles tempos. Então, exatamente. Hoje, vou te falar a verdade, hoje eu não sairia de lá, não. Hoje eu não sairia de lá, porque ali é área marinha, é a área da marinha. Ali não é área de prefeitura. Entendeu? Toda a orla da praia não é orla de prefeitura. É hora da marinha. Eu me lembro que na época... Não é à toa que os prédios que são de frente, com garagem de frente para a praia, pagam laudêmio. Eles pagam laudêmio para a marinha. Entendeu? Temos mais alguma coisa, Jailson? Carlos José da Silveira. Henrique, cheguei a falar com o Neno hoje para ver se ele consegue as fotos das Astúrias, dos pescadores com bancada de madeira. E da bancada de peixes. Isso. Não, é o Cláudio, né? Não, o Carlos. É o Carlos, lá do depósito. Do Couto. Meu camarada, gente boa, sangue bom. Foi o que te gente conhece. de Deus, gente maravilhoso.
caráter. Então, eu não consegui essas fotos, porque essas fotos, se não me engano, na história do Guarujá deve ter. Eu vi esse dia alguma coisa sobre os barquinhos lá na frente, tudo. Tem o barco, mas não tem a bancada. Ele quer não tem a bancada. Ele quer dos peixes. Eu lembro, lá, a bancada do peixe, que era encostado no muro ali, que os prédios tiraram, né? Fizeram, né, um abaixo-assinado para tirar os pescadores dali. Eu acho que também ali eles levaram a peixaria, né? De um lado mais afastado. Levaram mais para trás. Para trás. Eu acho que tiraram também um pouco ali a história, né? Tiraram um pouco a história. Quer dizer, o Guarujá, ele é fanático em tirar histórias do Guarujá, cara. Pode crer. História. Eles acabam com tudo, cara. Acabaram com... Ali o que sobrevive ali é o Clube da Orla, né? Da história. Tiraram o carro do Santos Dumont. Acabaram com o cassino. O hotel. Entendeu? Tiraram aquelas casas de frente para a praia ali, que antigamente era a Secretaria de Turismo, que hoje ali poderia ser um acervo cultural da história da cidade. Podia ser montado ali um centro de treinamento para os novos surfistas do Guarujá, entendeu? Com total apoio, com cesta básica, com aulas de inglês, com a parte religiosa, com fisioterapeuta, com professores, sabe? Porque o Guarujá, ele é um celeiro de campeões. Eu falo isso porque a família é o nome Matos, da cidade que depois a pessoa representa, sim, né? A família Matos levou o nome da cidade do Guarujá para todo lugar do mundo. Para todo lugar que nós fomos, nós sempre éramos taxados Guarujá, 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 Guarujá. Então, hoje no Guarujá, a gente tem muitos surfistas bons, muitas crianças, muitos molecadas, muitos pais apoiando. Que eu vejo direto que os pais estão apoiando muito a juventude hoje a virar um campeão, a virar um surfista bom, a virar uma pessoa do bem, entendeu? Eu acho que o caminho hoje do Guarujá, eles deviam pensar mais, deixar, como diz aqui esse programa, contando histórias. Eu acho que o Guarujá merece, entendeu, ter um acervo para que os turistas tenham um objetivo local, a mais. Um objetivo a mais para vir no Guarujá. Conhecer, né? Eu falo isso porque eu viajei para vários lugares do mundo e todos os lugares tinham seus contos, né, históricos das cidades, entendeu? Do país. Então isso é importante. Fica assim, né? Fica uma dica aí, né, para o pessoal que envolvido nesse trâmite aí. Que pensem com mais carinho na nossa cidade. Nós vamos fazer a nossa parte, né, Neno? A gente faz a nossa parte, né? Como sempre, né? Exatamente. Jailson. Viviane Campos colocou assim: vocês eram surfistas raízes. Aí abaixo ela colocou: achei que o Maluf fosse em homenagem ao governador. Não, Viviane, nem parente, não eram primos. Apesar das famílias serem libanesas, as duas famílias, mas eles não eram da mesma rama familiar. Oi, Viviane, obrigado aí pelo carinho aí, realmente. Surfista raízes, não existe mais, viu? Não existe. Surfista raízes, que nem a gente. Ó, esse que começou com prancha de isopor, esse é o raiz mesmo, né? Exatamente. Esse é o raiz. Aquele que comia pão com Coca-Cola, dormia embaixo de palanque, entendeu? Pegava o busão para ir até Ubatuba. De janeiro a janeiro, não era só no verão, não. Não tinha verão, não tinha chuva, não tinha sol, sabe? Não tinha nada que atrapalhasse. Tinha aquela friaca entrando do sul lá, você tava lá no mar, né? Exatamente. Saía até roxo. Aquela sem roupa de borracha, sabe? Que não existia na época roupa de borracha. Você tinha que ir no couro mesmo. Saía até roxo. Exatamente. Né? Exatamente. Mas lá, como diz o Roberto Carlos, o importante é as emoções que eu vivi. É verdade. Ademir Altman, boa noite a todos, ótimo programa. O grande Ademir, lembra do Manteiga, que morava ali no edifício Tucuruçutuba? Lembro, pô, Manteiga é meu parceiraço. Da tua época. Manteiga, gente boa demais. Obrigado, Ademir, pela participação constante em nosso programa. Último comentário, Henrique. Viviane Campos está perguntando para o Neno se ele já foi surpreendido no mar, se ele quase se afogou ou se teve alguma cãibra. Se ele tem alguma história. Algum perrengue. Olha, eu vou contar uma história para vocês aqui. Eu tinha 15 anos, eu era patrocinado pela Pranchas Labarre.
eu tinha ganhado uma prancha, era verde e branca, tipo aquele símbolo da Coca-Cola, né? 2 cores. E eu tinha um amigo chamado Tarzan, ele morava ali na Praia do Tombo, Carlos Maldi. E ele falava pra mim assim, ele era um grande incentivador meu, fazia parafina, era um paulista. Ele falou pra mim: Neno, você vai ser campeão, mas você tem que pegar ondas grandes. Surfista que não pega onda grande não é surfista. E você vai competir, você vai lidar com essa situação. E eu acabei, obviamente, me enfatizaram com aquilo tudo, né? Ele, maior incentivador meu, eu tinha ele como meu mentor, né? Eu falei, caí no mar com ele, na Praia do Tombo, mar grande, mar muito grande. Eu caí com ele para surfar. E eu tava varando a arrebentação, ele já tinha varado, já tinha passado já. Tava dando um canto direito ali, para quem conhece, o canto do Forte ali, tava muito grande. E eu caí, eu entrei, né? Quando eu tava lá no fundo, veio uma série muito grande e uma onda estourando na minha cabeça. E eu tomei um caldo muito grande e eu revivi minha vida desde quando eu era criancinha até o momento que eu tava ali. E aí eu subi e acordei pra vida. E tô aqui até hoje. Então, quer dizer, Deus tinha um propósito na minha vida, não era aquele momento. Então eu sou grato a Ele sempre. Obrigado, Viviane. Lembrar desse momento, né? É isso aí, Henrique. Comentários são esses. Você falou em caldo, então agora nós vamos ao sorteio do caldo da Lili, né? Falando em caldo, vamos sortear o caldo da Lili. Então, Jailson, por favor, veja dos nossos participantes, aqueles que comentaram, e aí o Neno escolhe um número e a gente vai sortear o caldo da Lili. A pessoa... não sei como nós vamos fazer, mas Jailson, coloca de novo, enquanto a gente está fazendo o sorteio, a imagem com o telefone da Lili para a pessoa se apresentar lá, tá bom? Tá, vou deixar. Pelo WhatsApp. Isso. Vou abrir aqui e vou deixar na tela. Isso. O ganhador ou ganhadora, entre em contato com a Lili, fale do programa, o bairro que você estiver, para ser atendido, e o caldo verde que vai ser entregue na sua casa. São 4 opções deliciosas que a Lili está fornecendo. Hoje ela fez essa gentileza de participar com a gente aqui do nosso programa, fazendo esse brinde para os nossos participantes. Então, é só entrar em contato com o telefone, ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram dela, e fazer o restante aí conforme a gente vai sortear neste momento. Henrique, tá fácil de ganhar, porque a gente teve 2 comentários que colocaram o bairro. Opa! 2. A regra era essa, pessoal. Tinha que colocar o bairro, tá? Então, agora, Neno, 1 ou 2? 1 ou 2? Você vai sortear o número 1 ou o número 2. Eu vou no número 1, que foi o cara que quis começar a rifa. Foi o primeiro. O primeirão. O primeirão. Carlos José da Silveira, do Santa Rosa. Olha aí, Carlos, você ganhou, hein? Já me fez lembrar de novo da caneca da Isa, filha do Carlos. Ela que fez esse brinde também aqui para nós. Você quer comprar uma caneca personalizada? @canecadaísa_ no Instagram, tá bom? Então vamos encerrando, Jailson? Vamos, deixa eu mandar um abraço pro Nelsinho Filho. Ele deixou um comentário aqui, mas naquela primeira parte da live. E eu tô tentando até puxar o comentário das outras pessoas, que no finalzinho o pessoal também comentou. Certo. Mas eu não tô conseguindo aqui achar o vídeo mais. Infelizmente, pessoal, nós tivemos esse problema de queda de energia por 2 vezes. Pedimos desculpas por isso, mas fugiu ao nosso controle. Depois nós vamos restaurar esse vídeo, deixando ele contínuo, tanto no YouTube como no Facebook. Fica aqui o meu abraço ao Nelsinho Filho, cara querido, caráter, gente boa demais. Valeu, Nelsinho, abraço. Achou aí? Não, ainda não achei, Henrique. Não? Então nós vamos fechar, né? Vamos. Tá. Porque já passou da hora e o Jailson depois vai me mandar a chave Pix dele.
Então, Neno, eu normalmente encerro a minha participação e passo para você encerrar o programa, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a nossa entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Acho que vamos ter que repetir isso com o Neno. Tem mais coisa que ficou para ser contada ainda, com certeza. E eu gostaria de... Você que chegou até aqui, por favor, só vou pedir 2 coisinhas para vocês. Se você estiver no Facebook, vai ali em cima e aperta o botão seguir. 95% das pessoas que participam do nosso programa, da nossa página, não curtem, não seguem a página. Nós temos hoje 15 mil seguidores. Com certeza nós vamos passar de 20 mil. Isso é muito importante porque o Facebook vai entregar esse produto, que é a história do Guarujá, para mais pessoas. Basta você ir ali em cima na postagem e apertar o botão seguir, tá? Para quem está nos acompanhando pelo Facebook. Se você estiver no YouTube, no nosso canal do YouTube, vá em inscrever-se. Inscreva-se em nosso canal. Hoje nós estamos com 1.200 e poucos inscritos. É a mesma lógica. Quanto mais pessoas inscritas, mais o YouTube vai entregar a nossa história do Guarujá para outras pessoas, para as pessoas saberem o que aconteceu em nossa cidade e o que nós podemos fazer para salvar o que ainda existe. Tá bom? Com esse recado, eu vou encerrando minha participação. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Neno, é com você. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Gelson. O Gelson que falou para você, o Gerson, né? Gelson Nascimento. Gelson Nascimento, esse Gelson Nascimento. Ele contou... Tá correndo, ele quer chegar no teu tempo. Sim. Ele passou lá na praia e falou se eu ia aqui fazer uma entrevista com você. Eu me senti muito à vontade aqui, agradeço a oportunidade, agradeço essa abertura, né? Para a gente poder contar um pouco a minha história, deixar aqui... para que as pessoas saibam que eu vou deixar um legado do bem, um legado de humildade, um legado de uma pessoa batalhadora, uma pessoa de caráter, uma pessoa que os pais me deixaram para que eu vivenciasse tudo isso e pudesse contar tudo isso para todo mundo, né? Então... Como dizia o meu pai, você só tem uma herança que eu posso te deixar. É seu nome. Honre ele. É o que eu faço dia a dia. Muito obrigado. Obrigado ao programa Contando Histórias do Guarujá. E o meu agradecimento ao meu entrevistador aqui, Henrique. Obrigadão. Ao Adailton, o cara que mantém o negócio vivo aqui, que mantém o estúdio, salvando as nossas missões. E que Deus abençoe todos vocês, que eles continuem no lares de vocês, abençoando e protegendo todos vocês. Gratidão por tudo e eu fico aqui o meu abraço a todos. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, obrigado. Fiquem com Deus. Contando Histórias com Henrique Dias. Apoio Cultural Ótica Guarujá. Tradição, requinte e o melhor atendimento. Rua Santo Amaro, 132. Os mais lindos modelos de óculos você encontra na Ótica Guarujá. Livraria Edebooks, onde você encontra os livros sobre a história de Guarujá. Livraria Edebooks, no Face e no Insta. Galaxy Tour, credenciada pela MSC, Costa Cruzeiros, R11. Consolidadora da Royal Caribbean, traz agora para você a grande novidade em cruzeiros, Curaçu. Valores e roteiros imperdíveis. Consulte-nos. Revista Aqui Guarujá, distribuída gratuitamente em vários pontos da cidade. Revista Aqui Guarujá. Estúdio A, podcast e produção audiovisual. Tire a sua ideia do papel. WhatsApp 13 98110 2874.
Estúdio A. Faça o seu podcast decolar. Simétrica Contabilidade, serviços contábeis e imposto de renda. Rua Mário Ribeiro, 833, primeiro andar, no centro. WhatsApp 981-242-246. Simétrica Contabilidade. Contando Histórias, com Henrique Dias.